Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da renovação, para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Você só tem a ganhar. Jesus está voltando, faça uma aliança com Ele. Bom, esses dias eu falei sobre essa palavra, mas preciso falar dela novamente, que é João 3. Vamos do 1 ao 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando nós vemos aqui nascer de novo, olha o que diz a amplificada. Jesus respondeu-lhe: eu lhe asseguro que, e solenemente digo a você, a menos que uma pessoa nasça de novo, renasça do alto, espiritualmente transformada, renovada, santificada, vida no Espírito, que diz ainda a voz, que eu já leio. Perguntou no 4, Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Na voz, o 10 diz assim: sua responsabilidade é instruir Israel em matéria de fé, mas você não compreende a necessidade da vida no Espírito. Você não compreende isso? Sabe, essa é uma passagem muito, muito importante para nós. Vamos falar um pouco de Nicodemos. Bom, Nicodemos era um membro do Sinédrio, era um teólogo, professor da escola da Bíblia. Nicodemos era um homem influente na sociedade, na religião. As pessoas paravam para ouvir porque ele falava sobre Deus. A vida dele estava totalmente envolvida nas coisas de Deus. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, gastava tempo orando pelo menos 2 horas por dia. Nicodemos estava totalmente envolvido com as coisas de Deus. E por que, tendo tanto, ele ainda foi em busca de Jesus? Foi à noite, porque ele não queria que ninguém visse, porque ele não queria se comprometer. Mas ele tinha sede. Ele tinha tanto, mas havia um vazio dentro dele que tudo isso não preenchia. Ele tinha muito. Qualquer pessoa que olhava para Nicodemos, bom, aí está um bom homem, uma grande autoridade, alguém que sabe tudo sobre Deus, alguém que tem talvez vida com Deus.
Mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo e que ninguém vai herdar o reino do céu se não nascer de novo. Você não entra pelas portas do céu se não nascer de novo. Ele ficou muito surpreso porque, como assim? Sou membro do Sinédrio, sou teólogo, eu ensino sobre a Bíblia, eu jejuo toda semana, eu oro e gasto tempo em oração todos os dias. Eu dizimo sobre tudo. Porque Nicodemos era dizimista e dizimava sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, dizimista. Dizimista, dizimista. Jejuava. Orava. Ensinava sobre a Bíblia. Como assim você precisa nascer de novo? Como assim eu preciso nascer de novo? Eu creio que Nicodemos ficou surpreso porque se Jesus tivesse falado isso para a mulher samaritana, bom, ela e as pessoas entenderiam. Se ele tivesse falado isso para Zaqueu, sim, sim, Zaqueu entenderia e qualquer pessoa também. Se ele tivesse falado para a mulher adúltera, você precisa nascer de novo. Também, não somente ela, mas as pessoas entenderiam. Mas, talvez Nicodemos ficou sem entender porque eu preciso nascer de novo? As pessoas ao redor, ele precisa nascer de novo? Ele não tem vida no Espírito? Ele ainda não recebeu a palavra de forma revelada? Não houve uma mudança interna? Ele ainda não se relaciona com Deus fazendo todas essas coisas? Não. Ele não tinha vida no Espírito. Ele tinha a religião como tudo. Profissão, estilo de vida. Estava totalmente envolvido com tudo relacionado a Deus. Mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus por catálogo, ele falava de Deus, mas não andava com Deus. E ele não tinha sofrido uma mudança interna. Ele não tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele ainda não conhecia Deus, ele não tinha vida no Espírito. Era tudo superficial. Apesar das pessoas de fora olharem e pensarem, mas ele está totalmente envolvido? Isso é profundidade? Não. E ele não tinha, ele poderia ter, ele até devia ter profundidade na letra, mas não no espírito. Ele era um homem inchado por tanto conhecimento. Ele tinha muito conhecimento. A letra incha, mas o espírito vivifica. Ele conhecia. Ele estava envolvido, ele fazia as coisas de forma mecânica, um ritual, ele cumpria com rituais. Ele obedecia aquilo que ele tinha sido ensinado, ele cresceu, ele nasceu dentro da religião. Foi dada a ele aquela fé. Ele prosseguiu, ele progrediu nela, mas ele nunca realmente teve um encontro com Deus e Jesus disse isso para ele. Você não nasceu de novo. Ele disse, mas como que uma pessoa velha, como é que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? O Senhor disse, você não nasceu da água do Espírito, é da água do Espírito. Eu não estou falando mais de nada natural, de forma carnal, humana, eu estou falando de algo espiritual. Você ainda não nasceu de novo, você não conhece a Deus, você não tem vida no Espírito. Não aconteceu uma mudança interna, a sua vida interna não foi transformada. Isso ainda não aconteceu. Jesus disse, não se surpreenda Deus estar falando isso. Que se não é para ninguém se surpreender, você está surpreso porque você se julga altamente de Deus, mas você não é. Não se surpreenda, você está surpreso porque uma coisa é Jesus falar para a samaritana, para o Zaqueu, para a mulher adúltera. Você precisa nascer de novo. Outra coisa é falar para o membro,
para um membro do Sinédrio, teólogo, professor da Bíblia, envolvido com a religião, visto pela sociedade como um homem de Deus. Mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a religião. Ele falava da letra, ele não tinha espírito. Ele não tinha relacionamento com Deus. Você pode ter 40 anos de fé, você pode ter nascido num berço cristão e não ser verdadeiramente um cristão no seu íntimo, no seu interior. Não ter uma vida no espírito. Não conhecer o Senhor de forma revelada. Talvez a palavra até hoje não entrou de forma revelada. Você tem estudos, você dá estudos, você conhece muita coisa, a letra você conhece, mas não há espírito, e é por isso que você é uma pessoa vazia, frustrada. Você pode ter até aparentemente como Nicodemo sucesso aqui fora. Mas isso não o preencheu, tanto é que ele foi à noite procurar Jesus. Ele tinha sede. Se ele tivesse preenchido, ele não iria até Jesus. Você não procura algo mais? Se você já encontrou, ele não tinha encontrado, por isso ele foi até Jesus. Tudo bem, ele não queria se comprometer, porque mais importava a sua posição e a opinião das pessoas, por isso que ele foi à noite. Ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha ido até Jesus. Mas a verdade é que algo dentro dele gritava por mais. Talvez lá dentro, bom, eu faço tudo. Eu estou envolvido com as coisas de Deus, mas por quê? Por que eu não consigo ter convicção, certeza dentro de mim que eu realmente ando com Deus? O que falta em mim? Por que me sinto tão vazio? Por que me sinto tão frustrado? Por que isso não me realiza? Por que eu não tenho a paz que eu deveria ter? A realização que eu deveria ter? Por que eu sinto que eu ainda não me encontrei? Ele ainda não tinha se encontrado. Mas para a sociedade, para todo mundo, ele estava altamente estabelecido. Ele estava. Mas em coisas superficiais e rasas. Não num verdadeiro relacionamento com Deus. Ele não tinha vida no espírito. Seu interior não havia sido mudado, seu coração não havia sido trocado, sua mente não havia sido renovada. Ele não tinha uma vida interna transformada, santificada. Ele não tinha vida no espírito, ele não tinha nascido de novo. Talvez você está aí, como Nicodemos, acima de qualquer suspeita. Você é de Deus e ponto final. Mas, como Nicodemos, Deus está dizendo, você precisa nascer de novo. Você ainda não nasceu de novo. Talvez você fique sem entender, como Nicodemos. Como? Como? Eu vivo para as coisas de Deus. Mas você, talvez, é uma pessoa imatura. Rasa. Superficial nas coisas de Deus, apesar de ter profundidade no conhecimento da letra, da palavra, você é raso no conhecimento do espírito, num relacionamento, numa vida, a vida no espírito não aconteceu ainda. Você não tem vida no espírito. Você ainda não nasceu de novo. E ninguém vai herdar o reino do céu se não nascer de novo. Jesus está dizendo que você precisa nascer de novo. Talvez você tenha muitos livros, você tem diplomas, você tem conhecimento, você tem a letra na ponta da língua. Mas você não é um nascido de novo. Talvez você não ande em amor. Talvez o seu conhecimento só fez de você uma pessoa orgulhosa, arrogante, pedante, inchada, que se julga conhecedor de todas as coisas e, na verdade, deixa passar o básico. Você não anda em amor, talvez. Você não pratica a justiça. Você não anda em temor. Talvez tem tantas coisas aí que revelam claramente que você não tem vida no espírito. Você é um crítico.
Você está inchado. Você vai a uma igreja, faz parte de um grupo importante, talvez, tem uma posição e você acha que é isso. Nicodemos também achava. Nicodemos, talvez, o Nicodemos tinha mais do que você tem. E Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. E Jesus está falando para alguém hoje que é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Nascer de novo, como Jesus disse, é como o vento. Você não vê o vento, mas você sente e pode ver os resultados, o resultado do vento. Quando sopra mais forte, coisas caem, coisas acontecem. O vento pode modificar um cenário. É o que Jesus disse. Você não vê. Não há como você ver isso. Não há como a gente colocar isso num vidrinho e levar para ser examinado num laboratório. Isso é fé. Você entende. Você recebe no seu íntimo. Isso existe, passa a existir no seu íntimo. É como o vento. Você não vê, mas você sente que o vento está soprando e você vê o resultado do vento. O novo nascimento é assim. Você não pode ver, mas você percebe internamente. Você vê o resultado. O nascido de novo. Vive de uma forma completamente diferente de uma pessoa apenas inchada, religiosa. Uma pessoa como Nicodemos. O novo nascimento muda você completamente. É perfeitamente possível perceber, convivendo um pouco com uma pessoa, se ela realmente é nascida de novo. Ou apenas convencida, envolvida está com as coisas da religião, da igreja e etc. Eu creio que você pode fazer uma oração e pedir: Senhor, se revela a mim. Eu quero realmente conhecer. Porque talvez você não conheça o Senhor. Nicodemos disse: como pode ser isso? O Senhor disse: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Você não sabe nada disso. Você não sabe o que é a vida no Espírito. Talvez é o que Deus está dizendo para você. Você é mestre em alguma coisa aí e você ainda não sabe o que é vida no Espírito. É preciso nascer de novo. A cruz, ela exige um novo estilo de vida. E cada cristão precisa olhar para a cruz e passar a viver em novidade de vida. E isso acontece de dentro para fora. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Juarez, o que aconteceu? Bom, bispo, eu vou tentar ser breve, né? Mas tudo começou quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Isso há mais ou menos 3 anos atrás. Eu vim guiado pela minha esposa, né? Que até então estava afastada do ministério também. E viemos a nos relacionar fora do ministério, no erro, né? Eu vinha de um relacionamento fracassado, que desse relacionamento tem um filho de 5 anos, e comecei a vir ao ministério. Comecei a vir porque a minha esposa, como ela tinha conhecimento da palavra, né, que ela teve um convívio bastante grande com o ministério, então ela sabia o que era correto a fazer acerca da palavra, né? Então, ela veio conversar com o pastor Rodrigo, e o pastor Rodrigo direcionou para que viéssemos para o ministério, se acertássemos com Deus e, o principal, viéssemos a nos casar, né? E o que aconteceu foi o seguinte: um certo dia minha esposa chegou a mim, né, e falou: amor, a gente vai ter que dizimar, porque a gente não dizimava, né? E eu recebia um salário, e esse salário dava contadinho para pagar somente as contas, e não me sobrava R$1, não me sobrava R$1 para nada.
Eu trabalhava em 2 empregos, o único dia que eu tinha de descanso era o domingo, na parte da tarde, porque eu trabalhava durante a semana numa empresa de funcionário, de segunda a sexta, e aos sábados eu trabalhava com som, que é o que eu faço hoje, e trabalhava 24 horas direto, do sábado das 8 da manhã ao domingo às 8 da manhã direto. Eu dormia até meio-dia, o que eu tinha de descanso era domingo à parte da tarde. Então, chegou um certo dia, minha esposa chegou a mim e disse, né, que devíamos dizimar, que ela foi orientada pelo pastor Rodrigo, e ela sabia que tinha, né, que fazer isso, para que viesse a haver uma mudança na nossa vida. E foi assim muito difícil esse momento, porque eu vinha de uma religião que a gente dá moedinha, né? Eu era católico, né? Então eu não tinha esse hábito. Inclusive até crucifiquei a minha esposa, né? Falei para ela: não, você está ficando louca. Como é que a gente vai fazer? Tem as contas para pagar, a gente vai. Como que vai fazer? Sendo que o dinheiro dá contadinho, né? Eu lembro exatamente o valor. Era R$275 de conta e eu tinha que dizimar R$275. E ela falou: a gente vai dizimar e Deus vai nos honrar. Eu falei: menina, você está ficando louca. Como que vai fazer para pagar as contas? Essas contas virão com juros o mês que vem. Como que a gente vai pagar essas contas? Ela falou: não, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas eu tenho a certeza que Deus vai honrar a gente. E no mês que vem a gente não somente vai ter o dinheiro para pagar essas contas, mas também ainda vai nos sobrar uma quantia para que a gente venha fazer uma outra coisa. Eu falei: eu quero só ver se isso realmente vai acontecer. Eu quero só ver. E foi assim... Foi a partir daí que foi um tapa na cara, né? Porque Deus honra mesmo e não tem jeito, né? Depois que a gente aprende isso, gente, é que a gente vê realmente a mudança acontecer na nossa vida. Foi a partir desse ato, desse momento, que Deus não somente honrou as contas, né? Ele fez com que tivéssemos condições de pagar as contas atrasadas, pagamos as contas do mês e ainda nos sobrou R$300. Foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência. E daí... foi assim, foi o princípio de tudo, né? Comecei a pegar firme, peguei do Espírito, sempre pedindo orientação para o pastor Rodrigo, e o pastor sempre muito dedicado, sabe? E orando pela gente, e ensinando o caminho correto. Foi ele quem fez o nosso casamento, e foi assim, encurtando a conversa. Daí por diante, tudo iniciou-se, né? Desses R$300, foi o princípio da minha empresa, que era um sonho que eu jamais pensei alcançar. Eu sonhava, mas falava assim: é muito difícil eu alcançar, porque para eu conseguir chegar no patamar que eu estou hoje, eu demoraria, na minha cabeça, uns 20 anos para chegar, e olha lá ainda, né? Verdade, isso é o que você tinha de visão. Para chegar onde você está hoje, você imaginava só daqui uns 20 anos. Eu imaginava, bispo, porque não me sobrava dinheiro, não me sobrava. Por mais que eu tentasse economizar, encurtar daqui, encurtar dali, mas não me sobrava dinheiro de maneira nenhuma. É o chamado devorador, né? Se você não devolve aquilo que Deus confia a você, ele vai e te rouba mesmo, né? Roubar mesmo. E foi daí que tudo iniciou. E desses R$300 que sobrava, bispo, foi o princípio de tudo, né? Eu fiz uma parcelinha mensal com esses R$300, que foi o princípio de tudo. Aquela iluminação ao redor da igreja que nós fazemos na virada, foi o princípio. Eu comprei primeiro aqueles equipamentos e comecei alugando aqueles equipamentos. E eu tinha uma rendinha com aqueles equipamentos que eu conseguia somente pagar aqueles equipamentos, porque só os R$300 não davam. E hoje é dono do seu próprio negócio. Do meu próprio negócio. E para quem trabalhava a semana inteira, né? Inclusive o sábado, chegava domingo de manhã em casa. Hoje eu trabalho com horário agendado com os clientes, atendo horário agendado. Que eu pedia muito para Deus para ter tempo para fazer a obra, tenho tempo para estar ajudando da maneira que eu posso. E Deus só tem abençoado, bispo. Valeu a pena ouvir e colocar em prática o que a Bíblia diz: provai, ministro, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, tamanha. Hoje você está vivendo isso, né? Hoje você vive uma prosperidade que até então você não havia experimentado. Com toda certeza, bispo. E só para complementar, o meu primeiro contrato como empresário, meu primeiro contrato, eu só tinha somente os LEDs. E eu vendi para um cliente uma estrutura que eu precisaria de mais ou menos uns 35, 40 mil reais para que eu comprasse esses equipamentos. E eu vendi sem ter, eu vendi pela fé. Eu falei: esse aqui vai ser para Deus. Vai ser para que Deus me abençoe, para que Ele saiba que realmente o que Ele confiar, eu vou devolver, vou fazer, e estou aqui pau para toda a obra. E foi o princípio,
o pastor Rodrigo é testemunha disso, entreguei nas mãos dele, falei, pastor, esse aqui é o primeiro, e eu tenho certeza que Deus vai me honrar, para que Deus venha me honrar, me ajudar, né, para que eu venha fechar os eventos, porque o mais difícil é o princípio, né? Você não é conhecido, ninguém conhece você, por mais que eu vinha trabalhando há muitos anos no ramo já, com som, mas eu por si só, com a minha empresa, com a minha esposa somente, não tinha, e foi a partir desse voto que doeu na carne, porque realmente eu estava precisando de dinheiro, gente, demais da conta, porque para quem vinha com contas assim contadas, você sair de 2 empregos e ficar dependendo somente daqueles eventos, veio um evento assim que eu fechei, que eu me lembro, acho que foi 2.000 e poucos reais, assim, para quem o salário que eu ganhava num mês, eu fechei assim em um contrato somente, né? Então foi assim, doeu na carne, mas Deus recompensou e abriu as portas. E foi contrato em cima de contrato, ano após ano, tudo que eu projetava, tudo que eu colocava no meu projeto, Deus me honrava, o veículo de trabalho, os equipamentos. Bispo, é incrível. Eu posso, assim, Deus fez na minha vida, em questão de 1 ano e meio, o que eu imaginava para 20 anos. Em 1 ano e meio que você imaginava em 20 anos? O que eu imaginava em 20 anos. Em equipamento, graças a Deus, todos os equipamentos pagos, não devo nada. E abençoado, bispo, abençoado. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama, está buscando. O Senhor amava Nicodemos, mas não vemos Nicodemos realmente se comprometer com o Senhor. Nós vemos um homem que até tinha sede, que foi escondido, porque tinha sede, mas não queria que ninguém soubesse. Não queria ser visto, porque na verdade algumas pessoas têm muita sede, mas pesa muito mais para elas a opinião das pessoas do que a vida delas e o que o Senhor está falando com elas. Passa do teu sangue, meu Senhor amado, e abra a mente de cada um, que essa pessoa possa compreender o que significa nascer de novo, vida no Espírito, transformação, uma vida interna transformada, um relacionamento com o Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e mudanças agora, milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado no programa. Prospera, exalta, realiza sonhos, abre as portas, cumpre o desejo de cada coração, coloca a abundância na vida de cada fiel semeador. Desperta também mais semeadores. Ô Senhor, mova mais pessoas, abre o coração de pessoas para elas plantarem essa boa semente. Essa é uma boa terra. Eu sei que o Senhor tem recompensado e vai continuar recompensando grandemente. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja transformando a visão de cada um, que as escamas estejam caindo, que essa pessoa esteja adquirindo visão, porque onde não há visão, o povo perece. Obrigada a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Domingo batismo em todos os nossos templos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Esteja entre nós. Jesus está buscando por você e quer te abençoar grande e poderosamente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.